Paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes do programa Missões Heróis da Fé, órgão de divulgação da Associação Missionária e Evangelística Heróis da Fé. Que alegria estarmos novamente juntos e justificando o pastor Paulo Roberto dos Santos. Ele está conosco, glória a Deus. Que bênção! Participando, claro, pela videoconferência, mas está conosco. Ele aí que teve uma semana intensa de atividades. Mas você vai compartilhando a programação, deixando o seu like e sua mensagem. Divulgue o programa Missões Heróis da Fé. Precisamos cada dia chegar mais longe, até os confins da terra. Paz do Senhor, pastor Paulo Roberto. Paz, senhor, mãe Ivoneide, satisfação, alegria poder estar aqui nesta programação. Tivemos aí um período, né, junto com o pastor Humberto, com a mesa diretora, enfim, orando e também praticamente, não, estavam todos da diretoria da Heróis da Fé, estavam todos lá, É né, no verdade. sítio, orando, buscando a Deus, pastor Josué, enfim, todos nós estávamos lá juntos buscando a presença de Deus. Foi uma Glória a Deus. semana de muitas atividades mesmo, né? Mas Sim. agora, aos poucos, estamos nos restabelecendo, mas sexta-feira já sai para viajar de novo, né? Pois é, isso e o senhor sabe que é de madrugada, né, pastor? Eu quero te agradecer, né? Assim, Agradeça eu Azul, agradeça Azul, pastor, ela eu salvou esse quero horário agora. publicamente aqui, né? Um horário maravilhoso que tu conseguiu às 3 da manhã, né? Maravilha! Exato, é. Estava conversando ontem com o missionário Garinho, digo: "Ah, o pastor coitado, né, ele quer me esganar, mas não tem o que fazer, porque é o único horário mesmo que tem para ter fé". O senhor viu que É eles muda mesmo? Não é, tem outro horário? não, o senhor viu que eles mudaram completamente, né, antes chegava lá, ficava em Manaus como umas 4, 5 horas e agora Mas não. melhorou, É, melhorou, porque a melhorou. gente fica só 52 minutos. Exatamente. Sai daqui, o voo decola, né, às 5, acho que é 5 horas da manhã É. e chega lá em Tefé já às 15h30, então Não, melhorou peraí bas só um pouquinho. Ele vai até São Paulo, né? sim, ele vai até Campinas, Campinas, Manaus, Manaus, Tefé. Quanto tempo leva ali em São Paulo? São Paulo é 1h50, se não me engano. Ah, dá para almoçar ali, então. É bem rápido, né, pastor, e o aeroporto lá não é muito pequeno, então tem que dar uma Bah, vamos ter que acelerada, sair né. correndo ali, então, É, tia. é melhor até levar marmita do que arriscar o porque Ah, não, normalmente não. Levar manita é dose. nada, pastor. Porque o aeroporto normalmente demora para vir o pedido, enfim, né. E o lanche do avião não é muito fraquinho, Não, é muito pelo amor de fraquinho. Deus. Aquilo É, ali é sem comentário. é verdade. Mas aí o senhor chega lá em Tefé, já tem um almoço esperando lá, né, um Na peixe. verdade, não, tu falou uma coisa assim, e é verdade. Os irmãos têm entrado em contato comigo, irmão Martinho, irmão Uhum, Erinaldo, e são irmãos muito. Eu estou impressionado com esse irmão Martinho, que homem uhum, querido esse homem. uhum. É o pai do Mateus, Isso, que tá lá em um São homem, Borja. é um homem doce de conversar, sabe? Uhum, Uma pessoa assim, sabe aquela pessoa que tu conversa assim, e aquela amabilidade, aquela coisa uhum, boa, assim, é esse uhum. homem. Meu Deus do céu. Que coisa Ele é boa. muito querido mesmo, assim, uma pessoa. Eu tive na casa dele agora, a última vez que eu tive lá, e nós vamos chegar e vamos para a casa dele. Sim, Daí eu brinquei com ele. É, tem como nos esperar com um peixe aí? com certeza, né, O irmão, o pastor? irmão, o irmão Christian, a outra vez que o irmão Christian foi para lá, eu estava preocupado com o irmão Christian, Uhum, porque o Christian é uma pessoa nossa, é. e a gente conhece o Christian, desde cedo eu conheço o Christian. Uhum, Então a gente sabe da humildade, da devoção dele a Deus. é Ele se verdade. converteu lá, ele casou com uma menina que é uma serva de Deus. E eu sabia que o Christian não tem disponibilidade de muito dinheiro. Sim, Então, quando o Christian falou para mim que ele ia para lá visitar a família, levar a esposa, eu procurei da melhor maneira possível, né?
não, eu não gosto de usar da minha autoridade. Uhum. Tentar conversar com alguém que pudesse recepcionar e deixar ele Claro, uns dias, para o menino não gastar, claro, né? O Christian nunca murmurou de nada, nunca, verdade. né? E Deus abençoou. Daí o irmão Martinho foi um que recebeu e deixou alguns dias na casa dele lá. Olha que Então, bênção. são atitudes simples, atitudes humildes, Que, né? que Tu vai glorifica o receber nome do alguns Senhor. dias, não vai, pô, não vai mudar toda uma estrutura da tua casa, ficar uns dias ali, Sim, né? Liberar um quarto. é Poxa verdade. vida, então, mas eu sempre procurei assim. E outra coisa, se tu não tem lugar, eu estou dizendo assim um exemplo, né, na tua Uhum, casa, tu vai tentar prover alguma coisa, claro, né? Nem que em último caso tu consiga uma peça da igreja. sim, Bota uma geladeirinha, uma cama, alguma coisinha lá e é dá um verdade. jeito. Então, graças a Deus que o irmão Martinho deixou alguns dias ele lá. A Né? glória Então, de isso aí, Jesus. eu fiquei muito feliz com o irmão Martinho. Foi uma das coisas que mais assim calou no meu coração. O Erinaldo recebeu ele muito bem Uhum, também. que Né? bênção. Então, graças a Deus por isso aí. Né? Então, são coisas simples, mas que tu vê o caráter, a personalidade assim das pessoas, porque agora mesmo nós tivemos aqui a convenção, eu recebi na Uhum, minha casa aqui um pastor. uhum, Claro que é um corpo estranho, entre aspas, né? sim, No teu lar. O irmão Jorge é uma pessoa que sempre recebe pessoas lá. verdade. Ele chega a perguntar, irmã Ivaneide, tem alguém precisando? E ele, Então, inclusive, assim, ó, muda um pouquinho a tua rotina, sim, claro que muda, mas imagina a pessoa não ter onde ficar uhum, ou pagar desnecessariamente, poxa, é, então isso aí, ó, tu mede um obreiro com algumas atitudes, uhum, né? Por algumas atitudes. Então, glória a Deus que lá foi bênção, né? Deus teve misericórdia, né? Então, agora nós estamos indo lá e já ficou de nos receber na casa dele lá. que benção. É Inclusive, uma amabilidade assim para conversar com a uhum, pessoa. Pá, é uma coisa muito boa, graças a Deus. que benção. Inclusive, a irmã Michele, esposa do pastor Garim, que está indo, né, missionários agora, Sim, ela já sim. me fez um convite, irmã Ivaneide, nós vamos esperar a irmã lá e eu vou pilotar a canoa. Vai pilotar? E eu digo: "Ai, meu É Deus, outro irmã". nível, né? É É, outro nível. bah, É da outro nível de aham. pessoa. Bah, fica Barbaridade. Não, eu estou impressionado com o Roberto. Bom, o uhum, supervisor já tinha falado para mim sobre quem era o Roberto Garim. Os obreiros que eu conversei com algumas pessoas, tomei a liberdade de uhum. conversar, todos unanimemente falaram assim, coisas que realmente nós estamos comprovando hoje. Graças Sim, a Deus. Que Deus é verdade. conserve, que Deus abençoe. Eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei. O que eu tenho no meu coração, inclusive até com os outros irmãos que estavam lá, qual era a minha visão? Que os irmãos não ficassem muito tempo num determinado lugar. Uhum. Era essa a minha visão. Mas eu não. Sim, Claro que tu tem que conhecer a pessoa primeiro, né? A pessoa, dependendo, claro, depende do trabalho que a pessoa vai fazer também, né? claro, Agora, se a pessoa ele não der uma resposta, ou a circunstância não dá uma resposta, às vezes não abriu portas. Mas a exatamente. ideia, ó, isso não é promessa. Não é promessa. Aí amanhã passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha ali, o cara falou, é mentiroso. Não, 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 não. O desejo que nós temos é que o trabalho se expanda, venha se expandir, Exatamente. né? E agora mesmo o irmão Irinaldo, ele nem imaginava, já está indo para uma cidade com o dobro de habitantes de Alvarense. Glória a Deus, pastor, que Estamos indo para maravilha. Codajás. Vou fazer a posse dele essa semana agora que vem. Que Ele nem maravilha. imaginava disso aí, né? Então, quando assim, ó, irmã Ivoneide, melhor lugar para te estar é no centro da vontade de Deus. É Eu verdade, não pastor. conheço uma pessoa que faça a vontade dele que se dê bem na obra de Deus. Porque a pessoa começa a se formar, ter uma formação Uhum. do seu eu, É. da sua vontade.
E ele vai precisar da direção de Deus amanhã depois. Uhum. Tem gente assim, não, Deus está dirigindo. Não, não, ele está fazendo a vontade dele. Ele está forçando situações que Sim. levam os homens, muitas vezes, a tomar uma decisão que não era aquela que a gente gostaria de tomar. Mas pelas Uhum. circunstâncias tem que tomar uma decisão. Mas não era aquela vontade de Deus. Com Né? Então, certeza. a gente tem que cuidar muito isso aí. Agora, Uhum. quando teve a nova eleição da mesa diretora, eu fiquei, digo, não, eu não vou dar minha opinião. Eu tinha algumas ideias, Uhum. não passei. Digo, não, eu vou esperar em Deus. Não vou dar o que eu penso, o que eu, né? E graças a Uhum. Deus as coisas estão sendo dirigidas de uma forma. Algumas coisas às vezes tu não entende direito, Sim. mas lá na frente tu vai ver Deus tomando a frente. Eu me lembro, isso me ajudou muito. Uhum. É os trabalhos que a gente teve aqui na Venceslau Escobar, tu lembra? A gente começou junto ali, Sim, sim, né? lembro. Uhum. Depois na Otto Niemeyer, depois na Uhum. Coronel Massot e no Uhum. Pinheiro, eu aprendi uma coisa. Tu tem que esperar em Deus, tu tem que aprender a confiar em Deus. É verdade. Tem gente, qualquer pedra no sapato. Eu tinha mil motivos, só quem me acompanhou sabe. Mil motivos para pedir para sair, para fazer reclamação, mas mil motivos. Digo, não, eu vou esperar em Deus. E no final, Sim. Deus fez coisas assim que eu. E se eu tivesse saído, irmã Ivonete? Sair da vontade de Deus é terrível, tem um preço, né, pastor? Nós estávamos ali na área Lomba do Pinheiro. Meu Deus do céu. Tem coisas que eu vou levar para a eternidade, Uhum. né? O ministério não tinha condições de nos dar dinheiro para construção. Não tinha. Não tinha, porque não tinha mesmo, Sim, né? E Deus fez coisas lá que qualquer um vê que foi milagre. sim, com Milagre. certeza. Então, assim, ó, o obreiro tem que aprender qual é as credenciais dos apóstolos que está escrito na Bíblia. Uhum. Sinais. Sinais. Que tremendo, Então, né? assim, ó, o obreiro que não tiver sinais na vida dele, Uhum. alguma coisa não está bem. E assim, ó, tem coisa que a pessoa pensa que ele venceu, que ele ganhou. Ele não ganhou, ele perdeu. Porque a conta vai bater. Então, assim, Uhum. ó, tem coisas na minha vida que eu passei como obreiro que ninguém sabe. Uhum. Sofrimentos, guerras, assim, terríveis. De chorar, de não ter recurso, de não ter apoio, de não ter ajuda, Uhum. né? De até nem pedir, porque sabia o que é a resposta que tu ia ter, né? E Deus provê, Glória a né? Deus. Não ser compreendido e não ter apoio, pelo amor de Deus. Sim, sim. Mas o que é isso aí? É uma forma de Deus forjar a pessoa. E o que Exatamente. muitas das pessoas fazem? Eles murmuram, eles Uhum. gritam, eles pulam, querem fazer reclamação, vão procurar não sei o quê, vão procurar presidência, supervisão, diretoria, sei lá o quê, né? Supervisor. Como é que Deus vai trabalhar na vida de uma pessoa assim? Não tem como, né? Não lutou para ver o que Deus tinha, qual a Uhum. resposta do Espírito Santo para aquela situação. Porque tem Exato. situações que Deus permite que tu entre naquilo ali, Uhum. para te dar uma experiência e para dar uma resposta para a própria obra. Mas o que é mais fácil? Tu pular fora do barco. É mais fácil. Aí não tem como Deus trabalhar na vida da É. pessoa. A consequência é bem pior. Não, aí são pessoas mal formadas, depois tu vê casamento destruído, tu vê a pessoa sofrendo calado, que ninguém sabe, às vezes Uhum. dentro do casamento dele, está Uhum. sofrendo ali que nem um condenado, né? E Uhum. outras coisas que vai vir até na própria obra de Deus. Tem coisa que ninguém vai ver, Exato. mas não era aquilo que Deus tinha para eles. Não era aquilo que Deus tinha para aquela família, para aquele obreiro. Uhum. Mas ele não permitiu que Deus trabalhasse na vida dele como Deus queria, Que né? interessante. E o pior pessoa que tem, a pior pessoa que tem, é aquele que sabe tudo. Pá! Tu Uhum. vai falar uma coisa, eu já tenho experiência. Não, isso eu conheço. Não, isso aí eu sei. Pá, ó.
Tu não tem como chegar na pessoa, tu não tem como Uhum. ajudar. Tu vai Uhum. falar uma coisa, a pessoa já tem 3, 4, 5 ideias lá, que não tem nada a Argumentos. ver, aí tu tem que ficar quieto. Aí Uhum. tá bom, irmão, tá, amém, 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 amém. Né? O que tu vai fazer? Tu não vai brigar. Sim. A pessoa não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar na vida dele Uhum. e nem tampouco o líder lhe auxiliar. É uma coisa interessante isso aí. Com certeza, pastor. Eu me lembro quando eu fui para a área Lomba do Pinheiro, eu fui para lá e como eu tinha uma amizade muito próxima do pastor Humberto, né? Aí um dia eu fui falar uma coisa para ele, aí ele me falou uma coisa para mim e eu Uhum. não procurei mais ele. Uhum. No sentido assim de ele me deu uma orientação, o que eu tinha que fazer Sim. e eu segui aquela orientação. Uhum. Foi muito difícil, muito amarga, porque aí eu não cheguei nele mais, Sim. que era um amigo, uma pessoa que eu sei que ele ia me ouvir. E eu sofri muita coisa calado, chorando. Muitas vezes fui para jejum, para oração, pedindo misericórdia, pedindo socorro, gritando na presença de Deus, assim, clamando. Pessoas que algumas sabiam de algumas coisas diziam assim, ó, eu não aguentaria isso aí que está passando. Eu ouvi de mais de uma pessoa coisas que só comigo acontecia. Os outros, ninguém precisava ter aquela cobrança, só eu que tinha. Uhum. Depois eu fiquei sabendo de coisas, né? E assim, o que eu posso fazer? Sim. Né? Então, fui orando, orando, e Deus foi desmanchando, foi trabalhando. Foi muito difícil. Foi uma pedreira, assim, ó. Muito, muito difícil. Eu olho para trás e digo assim, olha, não sei se eu suportaria tudo de novo. É que a graça de Mas Deus estava sobre a sua vida, né, pastor? é que a gente, não, o que eu estou querendo dizer com tudo isso aí, com esses exemplos, né, Uhum. é que a gente tem que aprender a depender de Deus, a ser forjado. Sim. Eu conheço alguns irmãos que estão seguindo na igreja, mas Uhum. quando eles passam por uma luta, pelo amor de Deus, eles gritam, ficam bravos, e resmungam, e falam com um, e falam com outro, e murmura, e não sei o que mais. Não, mas esse jeito está errado, a igreja está errado, o pastor Humberto está errado, está todo mundo errado. Porque é um problema dele, que atinge ele, Exato. atinge a família dele. Né? E lembrando que o inimigo também se aproveita dessas oportunidades, né, pastor, para dar uma investida contra a chamada que Deus tem com a vida daquele obreiro. Por que, irmã Ivonete, que tem esse mundo de gente desviada? Uhum. Por que, irmã Ivonete, tem esse mundo de pessoas que quando vê assim, ó, ele vai embora, saiu do ministério. O que houve? Porque ele não deixou Deus dar estrutura para ele. Uhum. Como é que é feito? Tu lembra antigamente as casas de Sim. madeira, que era Uhum. só os pilares eram aquelas pedras. Aham, Tem lembro. gente que botava só uma em cima da outra, nem cimento botava às vezes naquilo ali. Uhum. E às vezes a casa até caía, às vezes assim, ó, Sim. devido a vento, chuva. Teve casos assim de cair o pilar. Uhum. Né? Depois as construções mais modernas começaram a fazer um alicerce diferente, Uhum. com sapata, sabe? Sim, a estrutura. Aquela estaca, me fugiu o nome Uhum. agora mico estaca, né? Que é Uhum. lá no fundo, e com o ferro vem lá de baixo, concretado, aquilo ali é diferente. Sim, Então, assim, ó, essas pessoas, eles não têm estrutura. Às vezes é uma casa muito bonita, oh, mas olha aí, mas ele não tem base. é. Ele não deixou Deus trabalhar naquele momento lá, sabe? No início, que era para ele sofrer um Uhum. pouquinho, ele não deixou. Uhum. Ele até tem uma certa estrutura, né? Mas na hora que ele, quando vier o vento forte, a casa cai. Desaba. A casa cai. Né? Então aí tu vê gente indo embora, saindo, porque não tem estrutura, ele não tem como ele aguentar. É Né? verdade. E infelizmente é assim que acontece. Às vezes missionário, quando vê, tu te admira, mas como é que pode essa pessoa fazer isso aí? Uhum. Na hora que ele precisava se estruturar, ele não deixou Deus trabalhar.
Então, assim, ó, nunca é perdido a pessoa ir para um jejum, para uma oração. Uhum. Não se perde com isso. Que tremendo, né, pastor? Fica aí, então. O senhor tem uma larga experiência e... Eu vejo que normalmente uma coisa bonita que tu faz, Ah, eu já vi isso aí. ah, Quando sai de férias, tu vai pro jejum. sim. Ah, e ai de nós. Parabéns. Ai de nós, né, pastor? Então isso é muito bom. Que Deus te conserve assim. Amém. E Deus já tem te livrado de algumas, né, Ivanei? Ô, pastor, e muitas, muitas. E tem te abençoado. É É, assim, é assim. a resposta, por vezes, não é a que nós queremos receber. Exatamente. Mas nós temos que É. aprender a ouvir a voz de Uhum, Deus. exato. Nós temos. Uma vez eu me lembro que nós estávamos falando ali de pessoas de queixume, né? Eu tinha uma Aham. situação. E interessante, uma Ivonete, quando vem uma situação, tu tem certeza absoluta que tu tá certo. Uhum. Tu já observou isso aí? Sim. Tu tem convicção, Uhum. certeza. Tu começa, tu faz até uma análise. Não, mas para aí. 1, 2, 3, Uhum. 4. 2 mais 2 é 4. Tu tem certeza que tu tem razão. Sim. Mas depois, aí tu toma uma atitude impulsiva, depois tu tem que estar pedindo perdão, tem que estar Uhum. voltando atrás. É E tu diz assim, verdade. meu Deus, que besteira que eu ia cometer. É Comigo já verdade. aconteceu isso aí. É verdade. Comigo já aconteceu. Então, assim, ó, eu aprendi, assim, ó, a gente tem que cuidar. Surge uma situação, calma, calma. Ouve a voz de Deus. Esses dias eu Uhum. fui na casa de um irmão e esse irmão, ele está numa situação assim de tem vontade de casar. Uhum. E Deus falou comigo na oração ali. Eu fui na casa, daí estava orando, Uhum. estava toda a família assim, né? E eu não quis expor ele. Sim. Aí eu chamei ele depois em particular, de irmão, Deus falou comigo isso, 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 isso. Uhum. E ele está procurando fazer aquilo, sabe? Então, poxa, que coisa boa isso aí, né? Quando a pessoa ouve a É voz de verdade. Deus, né? E procura obedecer. É a melhor coisa, pastor. Olha, ninguém se arrepende por escutar a voz de Deus e obedecer. Pelo contrário. Né? Porque a bênção do Exatamente. Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Maravilha. Eu vejo algumas coisas assim, no Ivonete, até na obra de Deus. As pessoas Uhum. vêm dizer para mim, eu me lembro quando eu estava passando por guerras assim, né? E conforme eu disse, alguém chegou para mim e disse assim, eu não aguentaria isso aí que está passando. Uhum. Eu não aguentaria isso aí. Então, agora mesmo, às vezes, um processo de transição, algumas pessoas acham que é perseguição, algumas pessoas têm algumas ideias. Irmã, eu prefiro ficar na mão de Deus. Sim, Eu prefiro ficar na direção de Deus. é a melhor coisa. Eu não nasci com cargo, não nasci com cargo. Aleluia. Glória a Eu Deus. quero Jesus. Eu Uhum. tenho Jesus, é o meu bem mais precioso. Não é um cargo, não é para ser pastor. Eu não me considero um pastor diante de Deus. Acho que eu já te falei isso aí, né? Sim. Eu não me considero. Certo, falando sério, não estou Uhum. brincando. Sério, eu não estou brincando. Uhum. Eu não me considero um pastor. Né? Deus falou comigo uma vez para mim em relação a que eu seria mais útil na obra evangelística. Deus falou comigo. Ah, que Então, assim, tremendo. ó, e muitas vezes eu olhei, eu acho que a igreja me deu, Deus, assim, coisa que eu nem mereço. Uhum. Eu nem mereço. Nunca me apeguei a isso. Nunca me apeguei. Então, essas pessoas ficam, coitado, e agora o quê? Eu quero Jesus na minha vida. Que É isso? verdade. E seguimos o barco, né, irmã Vanessa? Seguimos o barco, pastor. Até a volta de Jesus. Mas chegou o final da programação, pastor. Meu Deus do Acabou o céu. tempo. Foi muito boa a sua Falamos pouco participação. hoje, hein? Queríamos ouvir o senhor, estávamos com saudade. Quinta-feira o senhor volta, é isso? Se Deus quiser, se eu não for, entramos online, tá? Exatamente, então. É que é o seguinte, eu vou estar agora quarta-feira pregando numa igreja. Eu Uhum, estava segunda e quinta uhum, também. A irmã Ivoneide, com esse negócio aí da superintendência
evangelismo. Parece que me acharam agora. Tu nem imagina. Depois eu conto para ti. Oh, glória a Deus, É pastor. gente ligando de tudo que é lá. Parece que explodiu. Parece que assim, ó. Bah! É Deus, pastor, é Deus confirmando, então. É. Graças a Deus, o pastor Humberto está na direção de Deus, É né? Eu fico verdade. muito feliz. Vamos orar pelo pastor Humberto, um homem de Deus, Sim, que precisa que a gente esteja junto com ele e seja compreensivo com ele, porque é é uma pessoa verdade. que realmente Deus chamou. É verdade. Então tá, Obrigado pela pastor. oportunidade. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, muitos irmãos conosco hoje. Que coisa linda. Pela 1390 também. Paz, Senhor Jesus. Paz.